Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos de 25 a 27. Ia com ele grande multidão de povo. Jesus, voltando-se, disse-lhes: Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a sua vida, não pode ser meu discípulo. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Comentário Lucas 14, de 25 a 27, São Gregório Magno. A alma, ao ouvir os prêmios celestiais, incendeia-se. Deseja estar já ali onde espera um regozijo sem fim. Mas não se pode chegar a grandes prêmios senão por meio de grandes trabalhos. Daí que esteja dito: Ia com ele grande multidão de povo. Jesus, voltando-se, disse-lhes: Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a sua vida, não pode ser meu discípulo. Isto convida a seguinte dúvida: como nosso Senhor nos dá o preceito de odiar os nossos pais e todos os que estão unidos a nós por laços de sangue, se nos manda amar até mesmo os inimigos? Mas se pesamos bem o significado deste preceito, somos capazes de cumprir ambos por meio do discernimento. Devemos amar os nossos parentes de sangue e os próximos. Já do meio destes, os que se opõem a nós no caminho de Deus, devemos desconhecê-los, odiando-os e evitando-os. Recusando-nos a escutar as sugestões tortas do sábio segundo a carne, é como se o amássemos por meio do ódio. Mas, para demonstrar que este ódio aos próximos não procede do sentimento, mas da caridade, o Senhor acrescenta: e até a sua vida. É evidente, pois, que deve odiar, por meio do amor, o próximo, quem odeia como odeia a si mesmo, pois temos um bom ódio por nossa alma quando não cedemos a seus desejos carnais, quando lhe despedaçamos o apetite e resistimos aos seus prazeres. Se, portanto, a tornarmos melhor desprezando-a, é como se a amássemos por meio do ódio. Mas sob que forma se deve acrescentar este ódio à própria vida? Nosso Senhor o manifesta acrescentando: Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Ou ainda, porque a palavra cruz vem de cruciatus, que significa tortura. Há dois modos de levarmos a cruz do Senhor: ou quando pela abstinência atormentamos a carne, ou quando pela compaixão ao próximo tomamos por nossa necessidade dele. Mas, já que muitos não praticam a abstinência por Deus, mas pela vanglória, e oferecem uma compaixão não espiritual, porém carnal, é correto o acréscimo e me segue. Afinal, levar a cruz e seguir o Senhor é oferecer, por zelo à nossa intenção eterna, a abstinência da carne ou a compaixão dos próximos. Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos de 28 a 33. Porque qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e ver se tem com que a acabar? Para que, depois de ter assentado o fundamento e não a poder terminar, todos os que virem não comecem a fazer zombaria dele, dizendo: Este homem principiou a edificar e não pôde terminar. Ou qual é o rei que, estando para entrar em guerra contra outro rei, não se assenta primeiro a considerar se com 10.000 homens pode ir encontrar-se com o que traz contra ele 20.000? De outra maneira, quando o outro está ainda longe,
enviando embaixadores, pede-lhe paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Comentário Lucas 14, de 28 a 33, São Gregório Magno. Porque acabava de dar altos preceitos, de imediato ajunta-lhes a comparação com o levantamento de um alto edifício. Porque qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e ver se tem com que a acabar? Tudo o que fazemos, afinal, deve ser precedido de zelosa reflexão. Se, portanto, desejamos construir a torre da humildade, devemos primeiro nos preparar contra as adversidades deste século. Concentrados, afinal, nas boas obras, a menos que façamos uma cuidadosa ronda contra os espíritos malignos, seremos objetos de zombaria dos nossos maus conselheiros. Mas à primeira comparação, menor, acrescenta-se outra maior, para que, das coisas menores, pesemos as maiores. Pois segue: ou qual é o rei que, estando para entrar em guerra contra outro rei, não se assenta primeiro a considerar se com 10.000 homens pode ir encontrar-se com o que traz contra ele 20.000? Ou ainda, naquele temível exame diante do nosso rei, não seremos julgados com equidade. Serão postos 10.000 contra 20.000, que estão como a unidade está para o dobro. Contra um exército único, portanto, o rei marcha com um exército duplo. Porque, ao passo que nós não estamos preparados, nem na obra apenas, ele nos há de avaliar as obras e os pensamentos. Portanto, enquanto ainda está longe, porque ainda não nos parece presente no juízo, enviemos-lhe embaixadores, as nossas lágrimas, as obras de misericórdia e os sacrifícios para seu apaziguamento. Esta, afinal, é nossa embaixada, que aplaca o rei em marcha. Comentário Lucas 14, de 28 a 33, Santo Agostinho. Ou ainda, os 10.000 que haviam de combater o rei, que tem 20.000, representam a simplicidade do homem cristão a travar as armas com a duplicidade do diabo. Nosso Senhor, assim como nos afastara da ideia de construir uma torre e não poder terminar, servindo-se da zombaria dos que dizem: este homem principiou a edificar e não pôde terminar. Do mesmo modo, na comparação do rei que se há de travar combate, denunciou a própria paz, acrescentando: de outra maneira, quando o outro está ainda longe, enviando embaixadores, pede-lhe paz. Querendo dizer que não resiste às ameaças das tentações iminentes do diabo quem não renuncia a tudo que possui e, por isso, tenta fazer a paz com ele, entrando em acordo com ele para cometer o pecado. A pertinência dessas comparações, Nosso Senhor a manifesta com bastante clareza na conclusão, dizendo: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Assim, a despesa da edificação da torre e a valentia dos 10.000 soldados contra o rei que possui 20.000, nada mais significa do que a necessidade de cada um renunciar tudo o que é seu. O começo do discurso anterior, portanto, está em harmonia com o fim deste, pois na renúncia de tudo o que é seu está incluído também o ódio do seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até de sua alma. Tudo isto são as propriedades de um homem e, no mais das vezes, servem de embaraço e entrave para a obtenção não dos bens passageiros do tempo, mas dos bens comuns que hão de durar pela
eternidade. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 13. Que cada um se submeta às autoridades constituídas, pois toda autoridade procede de Deus. Ele estabeleceu as que existem. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à disposição de Deus. E os que resistem arcarão com a própria pena. Os governantes não infundem medo aos que agem bem, mas aos malfeitores. Queres não ter medo da autoridade? Faze o bem e terás sua aprovação, visto que é ministro de Deus para teu bem. Mas, se ages mal, teme, pois não é à toa que empunha a espada. É ministro de Deus para aplicar o castigo ao malfeitor. Portanto, é preciso submeter-se, e não somente por medo do castigo, mas em consciência. Pela mesma razão, pagai impostos. As autoridades são funcionários de Deus, dedicados ao seu ofício. Dai a cada um o devido: imposto, contribuição, respeito, honra, o que couber a cada um. Não tenhais dívidas com ninguém a não ser a do amor mútuo, pois quem ama o próximo cumpriu a lei. De fato, não cometerás adultério, não matarás, não roubarás, não cobiçarás, e qualquer outro preceito se resume neste: amarás o próximo como a ti mesmo. Quem ama não faz mal ao próximo. Por isso, o amor é o cumprimento perfeito, pleno da lei. Palavra do Senhor. Salmo 112. Aleluia! Feliz aquele que respeita o Senhor e é entusiasta por seus mandamentos. Sua linhagem será poderosa na terra. A descendência dos retos será abençoada. Em sua casa haverá riquezas e abundância. Sua justiça se afirma sempre. Nas trevas amanhece para os retos, o piedoso, clemente e justo. Feliz o homem que se compadece e empresta, e com retidão administra seus assuntos, porque jamais vacilará, e a lembrança do honrado será perpétua. Não temerá as más notícias. Confiante no Senhor, sente-se firme. Seu ânimo está firme, sem temer, até ver derrotados seus inimigos. Dá esmola aos pobres, sua justiça se afirma sempre. Levantará o chifre com honra. O perverso, ao vê-lo, se irritará. Rangerá os dentes até se consumir. A ambição do perverso fracassará. Palavra do Senhor. Transposição cristã do Salmo 112, por Luiz Alonso. Em seu bilhete para promover a coleta em favor dos cristãos necessitados de Jerusalém, Paulo cita os versos 9 a B. Do bilhete cita um parágrafo inteiro. 2 Coríntios 9, de 6 a 10. Recordai aquilo. Semeadura mesquinha, colheita mesquinha. Semeadura generosa, colheita generosa. Provérbios 11, 24. Cada um dê do que tiver decidido em consciência, não com pena nem por compromisso, pois Deus agradece a quem dá de bom grado. Provérbios 22, 8. E Deus tem poder para acumular-vos de todo tipo de favores, de modo que, além de ter sempre e em tudo plena suficiência, vos sobre para todo tipo de boas obras. Como diz a Escritura: distribuí esmola aos pobres, sua esmola é constante, sem falta. O que subministra semente para semear e pão para comer, Isaías 55, 10, subministrará e fará crescer vossa semeadura e multiplicará a colheita de vossa esmola. Sereis ricos de tudo para serdes generosos em tudo. E essa generosidade, passando por vossas mãos, produz a ação de graças a Deus. Fixando-nos na generosidade do homem como imitação da divina, podemos recordar o conselho evangélico.
Sede perfeitos como vosso Pai do céu é perfeito. Mateus 5:48. Sentença que foi explicada antes. Para ser filhos de vosso Pai do céu, que faz sair seu sol sobre maus e bons, e manda chuva sobre justos e injustos. Essa observação de fazer sair o sol, de fazer amanhecer a luz, não corrige a limitação do Salmo 102:4, que diz: para os bons,